Opa pessoal, continuando com mais uma questão aí da prova do ITA de 2019, prova de matemática aí da fase 1. Assinale a opção que identifica o lugar geométrico de todos os pares ordenados, que são do tipo AB aí, pertencente ao R2, ou seja, ao plano cartesiano, que tornam impossível o sistema linear. Então você tem um sisteminha aí, deixa eu destacar ele aqui, ó. Você tem um sisteminha com duas equações, com duas incógnitas. O A e o B aqui são valores, tá, que fazem parte do coeficiente das suas incógnitas, dos coeficientes de cada terminho da equação. Então vamos lá, pessoal, vamos pensar. Um sistema linear, pessoal, 2 por 2, ele nada mais é, geometricamente falando, do que duas retas. Tá? Você tem aí duas equações, x, y, e cada equação representa uma reta. O que acontece? Quando o sistema possui solução e é determinado, ou seja, o sistema linear possui essa solução, né? Esse ponto satisfaz. Esse ponto, quando eu falo esse ponto, é o ponto de intersecção entre essas duas retas que estão no sistema. Né? Elas se cruzam em determinado ponto e esse ponto é a solução do seu sistema linear. Quando as duas retas são paralelas e coincidentes, o que acontece? Você tem infinitas soluções, porque você tem infinitos pontos que pertencem ao mesmo tempo às duas retas. Agora, se você tem retas paralelas não coincidentes, ou seja, que nunca vão se cruzar, mas são paralelas e nunca vão se cruzar, você tem um sistema que não tem solução, porque não existe ponto que vai satisfazer ou vai estar nas duas retas ao mesmo tempo. Então, nosso objetivo aqui, olhando esse sistema, é que ele seja impossível. Para ele ser impossível, nós temos que ter duas retas paralelas não coincidentes. Essas duas retas têm que representar isso, retas paralelas não coincidentes. Para duas retas serem paralelas coincidentes, quando eu pego e faço a divisão, dá um zoom aqui, ó, até. Quando eu pego, olha só, o que está multiplicando o x, que é o menos 1, o coeficiente do x, divido pelo coeficiente do x da outra equação. Essa divisão tem que ser igual à divisão desse indivíduo que está multiplicando y pelo esse indivíduo que está multiplicando y. E se for coincidente, aqui eu já garanti que são paralelas, agora se for coincidentes, essa divisão do 10 do termo independente com o outro termo independente, 10 sobre 1, também tem que ser igual às divisões anteriores. Essas razões, elas têm que ser todas proporcionais. Perfeito. Agora, quando a reta não é coincidente uma com a outra, elas são paralelas não coincidentes, o que muda? Para ser paralelo, eu tenho que garantir essas duas primeiras divisões, razões que eu falei aqui serem iguais. Agora, para não ser coincidente, a última tem que ser diferente. Ou seja, você vai ver aqui que eu vou escrever. Vamos lá, melhor. Então aqui está explicando o que eu falei, que o sistema linear representa a reta, blá, 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 tem que ter solução e tem que acontecer isso daqui. Vamos dar o zoom aqui, ó. Vamos focar. Perfeito. Olha só, aqui é o menos 1, só que está menos 5 porque esse 5 estava aqui embaixo, né? A quadrado mais 25b quadrado sobre 5. Quando você volta aqui, ó, voltar, é uma fração isso aqui, a quadrado mais 25b quadrado sobre 5. O 5 estava dividindo, passou multiplicando menos 1 que está aqui em cima, ficou menos 5. Perfeito? Tem que ser igual à divisão dos coeficientes do y, que é o 5 e o 10ab, e para ser paralela não coincidente, então a divisão dos termos independentes não podem seguir essa lógica. Então, diferente do 10 sobre 1. Perfeito. Então, tendo dito isso, o que a gente pode extrair daí? Ó? Da primeira razão e a segunda razão dessa igualdade, você tira que a quadrado mais 10ab mais 25b quadrado igual a zero. Né? Multiplica cruzado, né? Aqui, ó, multiplica cruzado, corta o 5 e tal, você vai chegar nessa expressão. E quando você pega essas duas expressões aqui, da diferença, que 5 sobre 10ab é diferente de 10 sobre 1, a gente também extrai alguma relação entre A e B. Que a gente vai ter o quê? Que A vezes B tem que ser diferente de 1 sobre 20. Bom, eu estou falando o seguinte, se o A e o B satisfazem essa primeira expressão aqui, as retas são paralelas não coincidentes. Tá? Paralelas não coincidentes, ou seja, o sistema não tem solução. E, além disso, o A vezes B tem que ser diferente de 1 sobre 20, tá? Para você ter elas paralelas não coincidentes. Então, são duas condições que tem que satisfazer.
Se você olhar um pouquinho com mais carinho essa expressão aqui de cima, você vai ver que ela é um quadrado perfeito. É a mais 5b elevado ao quadrado. Daí você tira que o a e o b se relacionam como? O b é igual a menos 1/5 de a. Então por quê? Porque a mais 5b é igual a zero, passa o menos 5b para um lado, depois passa o menos 5 dividindo, você vai chegar nisso aí. Ó. O b é igual a menos 1/5 de a, correto? E também vai ver que o b tem que ser diferente de 1 sobre 20a. Vamos agora focar aqui uma coisinha. Vamos lá. Essa expressão aqui, pessoal, é uma expressão que representa, no plano cartesiano, uma reta. Num plano que você tem que o y é o b e o a é o x, essa é uma reta que passa pela origem, correto? Uma reta decrescente que passa pela origem. Agora aqui, essa outra expressão, b dividido por 1 sobre 20a, levando a mesma lógica, num plano que o y é o b, o x é o a, isso aqui é uma hipérbole, tá? É uma hipérbole que vai estar no quadrante 1 e no quadrante 3, no quadrante ímpar, tá bom? Então a gente vai desenhar isso aqui. Vamos lá. Aí está a nossa reta e aí está a nossa hipérbole. Quando o meu ponto ele está nessa reta, ou seja, que o B é menos 1/5 do valor de A, ou seja, esse ponto AB pertencente a essa reta, o seu sistema é impossível, correto? Além disso, você tem que ter pontos que o B tem que ser diferente de 1 sobre 20A. Mas veja, essa reta ela passa pela origem e ela decrescente, está no segundo e quarto quadrante inteiramente. Ela não vai tocar em nenhum ponto com essa hipérbole, tá? Então não tenho que me preocupar com as exceções que essa hipérbole iria nos causar. Então dessa forma eu posso afirmar que para o meu sistema ser impossível, ele tem que o ponto AB, para que torne esse sistema impossível, tem que pertencer a essa reta amarela aí que eu desenhei, que é uma reta que o ponto B é igual a ordenada, né, a coordenada B é igual a menos 1/5 a coordenada A. Ou seja, o lugar geométrico dos pontos AB num determinado plano no R2 é uma reta que torna esse sistema impossível. É uma questão assim conceitual, assim, não é difícil, tá? Mas muita gente tem dificuldade com isso, né? O lugar geométrico. O lugar geométrico é um lugar no plano, nesse caso aí que a gente está estudando no R2, é plano, de pontos que satisfazem uma determinada condição, que tem uma determinada característica. Nesse caso aí é uma reta. Valeu? Espero que tenha entendido. Grande abraço, até o próximo vídeo.